Depois de muita especulação, resolvemos fazer uma série de 3 vídeos sobre o terceiro templo e o anticristo. Neste primeiro vídeo, nós vamos expor as teorias mais populares a respeito do assunto, não sendo necessariamente a opinião da Academia Vespasianos. Vamos expor, contudo, do ponto de vista de quem apresenta, e não vamos manifestar críticas em cima desta teoria. Mas, no segundo vídeo, vamos explicar alguns questionamentos sobre o tema que podem contradizer, complementar, reiterar e até extinguir certas teorias. Espero que gostem desta primeira exposição. A Bíblia garante que no final dos tempos o templo judeu será reconstruído em Jerusalém. Será o terceiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão e destruído em 586 a.C. O segundo templo foi construído em 535 a.C. por autorização de Artaxerxes e destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. O próprio Senhor Jesus disse, referindo-se ao templo como lugar santo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24:15. E, na terra santa, braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 11:31. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia, ao menos que o grande previsto dia da partida daqueles que professaram a fé para tornarem-se cristãos tenha chegado, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, condenação, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Desde que Israel reconquistou a parte oriental de Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o maior sonho do povo judeu é a reconstrução do templo. Há informações de que Israel há muito dispõe de todo o material necessário e que a obra será conduzida rapidamente quando chegar a hora. O templo só não foi ainda reedificado porque na área do antigo templo está edificada a mesquita do dono da rocha, dos muçulmanos. Falar em derrubar a mesquita do dono da rocha, dos muçulmanos, falar em derrubar esta mesquita hoje em dia seria o mesmo que declarar guerra aos árabes e todos os povos muçulmanos. Que a tua vontade seja rápida, reconstrução do templo em nossos dias. Esse pedido a Deus, recitado 3 vezes ao dia nas orações judaicas, expressa um desejo que faz do monte do templo em Jerusalém os 35 acres, potencialmente mais instáveis do mundo. Escavações estão sendo feitas por baixo da área da esplanada do templo. Os judeus já começaram a acreditar que a área exata do antigo templo seria um grande pátio situado ao lado da mesquita. Em se confirmando, o templo seria reerguido ao lado da mesquita. Interessante é que essa área fica exatamente em frente ao portão dourado de Jerusalém, porta pela qual Jesus entrou sendo aclamado como rei no domingo de Ramos. Os judeus lacraram esse portão por entenderem que quando o Messias vier, ele entrará por esta porta. E eles não consideram, eles não aceitam, mas de fato o Messias já entrou por essa porta. O líder dos fiéis do Monte do Templo, Dr. Gerson Salomon, que é um dos defensores mais conhecidos e declarados de um templo reconstruído, afirma: eu creio que essa é a vontade de Deus. Ele, o dono da rocha, deve ser retirado.
Devemos, como sabem, removê-lo. E hoje temos todo o equipamento para fazer isso, pedra por pedra, cuidadosamente, embalando e enviando de volta para Meca, o lugar da onde veio. Afirmações como essas são carregadas de emoção e são defendidas com convicção. Qualquer atividade relativa ao monte do templo certamente criará o caos e trará reprovação de uma ou mais entidades religiosas ou políticas envolvidas. No entanto, o sonho de reconstruir o templo é realista e biblicamente correto. Um dia ele se realizará. A Bíblia ensina explicitamente que a reconstrução se tornará realidade, mas a alegria será passageira e a adoração será interrompida. Como veremos através de alguns tópicos da história e da Bíblia, o novo templo não será nem o primeiro nem o último a ser erguido. Sua construção é certa, mas os dias mais turbulentos que a acompanharão virão no mesmo contexto. O rabino Chaim Hickman, diretor internacional do Instituto do Templo, é apontado como o mais provável a assumir a função de sumo sacerdote logo após a construção. Ele também liderará o Sinédrio, cuja lista dos futuros membros, preparada por rabinos, já está pronta. O Ateret Kohaim fundou uma yeshiva, escola religiosa, para a educação e o treinamento dos sacerdotes do templo. Sua tarefa é pesquisar regulamentos, reunir levitas qualificados e treiná-los para um sacerdócio futuro. Muitas yeshivas surgiram em Jerusalém para fazer preparativos para a eventualidade do culto no templo reconstruído e funcional. Estão fazendo roupas, harpas, plantas arquitetônicas geradas em computador. Alguns rabinos estão decidindo quais inovações modernas podem ser adotadas no templo novo. Além disso, eles estão fazendo esforços para ter animais kosher ou kasher puros para o sacrifício, inclusive novilhas vermelhas. E algumas pessoas continuam a orar no monte do templo para ajudarem a preparar o caminho. A reconstrução do templo e o anticristo. Apesar de que a esperança judaica para o próximo templo é que ele seja o templo messiânico, a Bíblia deixa claro que ele será, na verdade, o templo transitório do anticristo. Deixar de fora do tribunal, que está fora do templo, e não medi-la, pois foi dada às nações, e eles pisarão a cidade sobre os pés por 42 meses. Apocalipse 11:2. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, mas no meio da semana ele vai acabar com o sacrifício e a oferta de grãos, e sobre a asa das abominações virá aquele que fará a desolação, até mesmo a destruição que está determinada se derramou sobre aquele que faz-se desolado. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, após 62 semanas, o Messias será cortado, e não tem nada, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Em algum tempo, não muito distante, o antigo templo do Senhor será reedificado por Israel, literal e fisicamente falando. Surgirá no cenário do mundo a pessoa do anticristo, que será um judeu, uma espécie de líder político ou governante mundial, ateu em essência, defensor da ciência e cheio de poderes sobrenaturais. Israel fará uma aliança com o anticristo no início da 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 9 a 27. Até a metade desta semana, o anticristo oferecerá paz e segurança e aparentará ser um homem bom, porém sendo a sua natureza má e sendo ele uma espécie de encarnação de Satanás. Na metade desta semana, fará cessar a sua aliança com Israel. Iniciar-se-á o período chamado de Grande Tribulação. Israel será atacado pelo rei do norte e seus aliados e os derrotará. Ezequiel capítulo 38 e 39. Israel sofrerá uma perseguição terrível. Apocalipse capítulo 12 e 13. Será já o final da grande tribulação. O anticristo reunirá as nações do mundo para dar um basta à questão judaica. Será a batalha do Armagedon. Israel estará sitiado e parecerá que a história terá chegado a um fim. Então, o anjo tocará a 7ª trombeta e os céus se abrirão.
E o Messias virá, visível a todo olho, para livrar o seu povo. Zacarias, capítulo 14, versículo do 3 ao 11, Apocalipse 1, 7 e também Apocalipse 16, do versículo 16 a 21. Será estabelecido por Cristo o seu reino milenar, e Israel será a cabeça das nações, e Jerusalém a capital espiritual do mundo. Deuteronômio 28, 13, Isaías 62, do versículo 1 ao 7, e Isaías 2, capítulo. Deus fará uma nova aliança com Israel. Jeremias 31, do 31 a 34. Depois do milênio, Deus criará uma nova terra e novos céus, onde Israel e outras nações salvas habitarão eternamente. Segundo Pedro 3, 7 a 14 e Apocalipse 21. O fato de Israel ter sido restabelecido como nação em 1948 e de Jerusalém ter sido conquistada em 1967 e dos judeus estarem fazendo esforços cada vez mais significativos para a construção do templo, do terceiro templo, demonstra que estamos chegando perto do fim da atual era da igreja. O cenário divino para o fim dos tempos está tomando forma e o centro das atenções é a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém.